Salve meu concurseiro e minha concurseira, se você está aqui é porque você quer aprender português de forma clara e objetiva. E o tema de hoje é como definir o tipo de sujeito em 3 passos, do nosso quadro Aulas Operacionais. Então, sem mais perda de tempo, vamos ao que interessa. Bom, então depois de aula de análise sintática, nós vamos conhecer agora os termos essenciais, integrantes e acessórios da oração, começando pelo sujeito. Então vamos lá, acompanha aí, vamos ao conceito. O que é sujeito? É um termo que pratica ou sofre a ação expressa pelo verbo. O que pratica a ação chama-se sujeito agente e aquele que sofre a ação, sujeito paciente. E existem 5 tipos de sujeito. Nós vamos conhecer esses 5 tipos de sujeito de forma mais visurada para você conseguir resolver uma questão de prova. Então, como de costume, vamos ao nosso passo a passo, que é o seu preferido na aula. Primeiro passo é achar o verbo, isso mesmo. Uma questão é de sujeito, mas o primeiro passo a gente vai achar o verbo, como na análise sintática. Depois o nosso segundo passo vai ser achar o sujeito. Aí tu vai perguntar, peraí Léo, mas como assim achar o sujeito? Se eu estou aqui justamente para aprender como achar o tipo do sujeito, como que eu vou achar o sujeito? Eu estou dizendo achar o sujeito se ele estiver escrito na oração. Perceba bem. Se estiver escrito, então será sujeito simples ou composto. Ou seja, dos 5 tipos de sujeito, já eliminaremos 3. Só pode ser simples ou composto. Se o sujeito não estiver escrito, então será sujeito oculto, indeterminado ou inexistente. Perceba bem, nós temos 5 tipos de sujeito. Quando ele estiver escrito na frase, na oração, você conseguir identificar ele, quer dizer que ele só pode ser simples ou composto. Não pode ser nenhum dos outros 3. Se o sujeito não estiver escrito, ou seja, explícito na oração, ele vai ser oculto, indeterminado ou inexistente. É aí que a gente já consegue eliminar algumas alternativas da questão. E o nosso terceiro e último passo é somente se o sujeito não estiver escrito. Porque se estiver escrito, você vai saber que vai ser simples ou composto. E a diferença de um para o outro é a quantidade de núcleos desse sujeito. Para você que não sabe o que é um núcleo, como eu expliquei na aula de análise sintática, é sempre o termo substantivo que não possui preposição. Beleza? Então, se o sujeito tiver apenas um núcleo, será um sujeito simples. Se tiver 2 ou mais núcleos, aí sim nós vamos ter o nosso sujeito composto. Beleza? Sujeito composto não é plural. São 2 ou mais núcleos. Então, o nosso terceiro passo, caso o sujeito não esteja escrito, nós vamos analisar o verbo, a condição do verbo, ou seja, como ele vai estar escrito, dessas seguintes maneiras. Se o verbo estiver conjugado nos pronomes eu, tu, ele, nós ou vós, o tipo de sujeito será oculto. E fica simples assim. Se você descobrir que o verbo está conjugado em um desses pronomes de forma oculta, por exemplo, consegui, conseguimos, conseguirei, então o sujeito vai ser oculto. Se o verbo estiver no imperativo, o sujeito também vai ser oculto. Precisamos relembrar o que é verbo no imperativo. São aquelas ordens, né? Faça, beba, coma, sente. O sujeito então será oculto. Se o verbo estiver na terceira pessoa do plural, ou seja, com o pronome eles de forma oculta, o sujeito será indeterminado. E perceba aí a diferença. Sujeito oculto com os pronomes é somente eu, tu, ele, nós e vós. Quando o eles estiver subentendido, ou seja, oculto, o sujeito será indeterminado. Então, muito cuidado com essa. Se o verbo estiver no infinitivo, o sujeito também será indeterminado. Vamos lembrar também, verbo do infinitivo, eu costumo dizer que é o nome do verbo. É aquele que tem a terminação com R, né? Ou AR, ou ER, ou IR. Por exemplo, plantar, comer, cair. Beleza? São verbos do infinitivo. E o tipo de sujeito será indeterminado também. E se o verbo estiver com a partícula C, sendo verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto, o sujeito também será indeterminado. Muita atenção agora. Esta partícula C, eu tenho uma aula somente de partícula C, que pode ser
pronome reflexivo, índice de indeterminação do sujeito, partícula passivadora, enfim. Você precisa assistir essa aula para você entender melhor. Então, simplificando um pouco, eu coloquei aí verbo intransitivo ou transitivo indireto com o pronome ser. Por exemplo, precisa-se de, né? Vive-se bem aqui, morre-se lá, enfim, verbos intransitivos ou transitivos indiretos, sujeito indeterminado. Então vamos tentar agora usar esse passo a passo em uma frase qualquer para ver se a gente consegue resolver de forma rápida. Na frase, colocaram o livro ali. Qual é o primeiro passo mesmo? É achar o verbo. O verbo desta oração é colocaram. O segundo passo é descobrir qual é o sujeito. Perceba, na sua análise sintática você já descobriu que o verbo é colocaram. O livro possui a função sintática de objeto direto, porque é colocaram o quê, né? Colocaram alguma coisa. Objeto direto. E o ali indica lugar, então só pode ser adjunto adverbial de lugar. Então eu percebo aí que o sujeito aparentemente ele não está escrito na frase. Se o sujeito não está escrito, quer dizer que ele não vai ser nem simples e nem composto. Só restou agora oculto, indeterminado ou inexistente. Então vamos lá. O verbo é colocaram, quer dizer que ele está na terceira pessoa do plural, ou seja, eles colocaram. E nessa condição do nosso terceiro passo, a gente descobre que é o sujeito indeterminado. E pronto, esse é o gabarito da nossa questão. Aí você vai perguntar, e o sujeito inexistente? Vamos falar agora em especial, porque esse sujeito inexistente você não vai confundir de maneira nenhuma com os outros quatro. Então preste muito bem atenção. Sujeito inexistente também é chamado às vezes na alternativa como oração sem sujeito. É a mesma coisa. Então só terão sujeitos inexistentes os verbos impessoais. Então olha só, presta atenção. Para o sujeito ser inexistente, tem que ter um verbo impessoal. Ou seja, você não vai comparar com os outros tipos de sujeito, porque tem que ter o verbo impessoal. O sujeito oculto e o indeterminado, eles são parecidos com o sujeito inexistente. Mas se você pegar agora esse bizu de descobrir que somente verbos impessoais tornam sujeitos inexistentes, você vai conseguir resolver uma questão de forma mais fácil. E aí você pergunta, quais são os verbos impessoais? E eu já te dou. O verbo haver, no sentido de existir, acontecer ou decorrer. O verbo ser, fazer ou estar na indicação de tempo, podendo ser tempo cronológico ou clima. O verbo passar de, na indicação também de tempo. E os verbos meteorológicos, como chover, ventar, nevar, amanhecer, enfim. Esses são os verbos impessoais, que não tem como eu colocar um sujeito para ele. E eu quero que você tenha mais um cuidado com esses verbos aí meteorológicos. Os verbos meteorológicos, nos sentidos figurados, eles vão ter o seu próprio sujeito. Por exemplo, na oração, o diretor trovejou palavras duras ao público. Perceba aí que o verbo é trovejou. Trovejar é uma ação da meteorologia. Porém, nós temos aí sentido figurado, ou seja, o diretor trovejou palavras, né? Quer dizer que ele pronunciou, ele falou de forma mais rígida as palavras. Então, eu tenho aí sentido figurado, quer dizer que o meu sujeito, ele está na oração e ele não é inexistente, muito menos indeterminado ou oculto, porque ele está escrito. Se está escrito, só pode ser sujeito simples ou composto. No caso aí eu tenho só o diretor como núcleo, então sujeito simples. Então agora vamos ver alguns exemplos para que esse passo a passo funcione e você consiga aprender. Primeira oração, estou em casa aborrecido. Primeiro passo é achar o verbo. O verbo é estou, então eu vou para agora o segundo passo. O sujeito está escrito ou não? Eu percebo que ele não está escrito. Porque quem está não é nem a casa e nem o aborrecido. Então quer dizer que eu já elimino um sujeito simples e composto. Vai ser oculto, indeterminado ou inexistente. Vamos ver agora a conjugação do verbo. O verbo está conjugado na primeira pessoa, ou seja, eu estou. Se ele está conjugado para o pronome eu, quer dizer que o tipo de sujeito já é oculto. E eu matei a questão. Segunda frase. Saíram às pressas aquela aluna e seu pai. Primeiro passo não é achar nem a aluna e nem o pai, é achar o verbo. Então o verbo aí é saíram. Agora eu vou procurar o sujeito.
Na frase quem é que saíram, é aí que você já tem que começar a tomar cuidado. Porque saíram está na terceira pessoa do plural. E muitos vão colocar que o sujeito é indeterminado, porque é como se estivesse o eles oculto. Mas negativo, você não prestou atenção na análise completa. O sujeito aí ele está na ordem inversa. A gente chama de oração na ordem inversa, quando o sujeito vem após o verbo. Então é por isso que eu tenho que fazer a análise completa. Quem é que saíram às pressas? Aquela menina e seu pai. Quer dizer que o sujeito está escrito. Então eu vou analisar agora. Só pode ser sujeito simples ou composto. A diferença entre eles é a quantidade de núcleos. No caso aí eu tenho aquela aluna e seu pai. 2 núcleos. Quer dizer que o sujeito é composto. Beleza? Terceira frase. Está calor hoje. Está calor hoje, eu já consigo identificar mais ou menos que está indicando clima, ou seja, sujeito inexistente, mas eu vou ter certeza fazendo passo a passo. O verbo é estar. E quem é que está na frase? Calor e hoje não podem ser sujeitos de maneira nenhuma. Estão indicando tempo e clima. Então quem está aí não está também oculto. Você não pode tentar colocar ele está calor. Porque não é possível uma pessoa estar calor, a pessoa fazer o calor. Então também não é oculto. Indeterminado também não pode ser, porque não tem verbo na terceira pessoa, não tem a partícula ser e também não tem verbo no infinitivo. Quer dizer que esse estar é aquele verbo estar indicando tempo. Só pode ser um verbo impessoal e não tenha dúvida. O verbo é impessoal, sujeito inexistente. Próxima frase. Minhas irmãs são estudiosas. O verbo é são. Quem é que são na frase? Minhas irmãs. Quer dizer que está escrito. Então vai ser simples ou composto. Eu coloquei essa frase propositalmente para aqueles que confundem composto com simples só por causa do plural. O sujeito aí é minhas irmãs. Minhas irmãs têm apenas um núcleo. Então o sujeito é simples. Ele não vai ser composto por estar no plural. Tranquilo? Próxima frase. Samantha, retire sua roupa da mesa. Erro também muito cometido para quem não presta atenção na hora de fazer análise. Pensa que o sujeito aí é Samantha, só porque é uma pessoa. Negativo. Vamos fazer a análise corretamente. O verbo é retire. Perceba que o verbo está no imperativo. Então, se eu procurar o sujeito e tentar dizer que é Samantha, eu vou errar. Porque se o verbo estiver no imperativo, eu só posso ter um tipo de sujeito, que é o sujeito oculto. É só ver o passo a passo que você vai lembrar. Próxima frase. Vive-se bem na África. Então, vamos lá. O verbo é vive-se. Dessa vez está com a partícula ser. Então, eu vou tomar cuidado. Se for um verbo intransitivo ou transitivo indireto, o tipo de sujeito vai ser indeterminado. Então, vive-se bem na África. O verbo vive-se tem um sujeito aí? Não, não estou vendo o sujeito, então não vai ser nem simples e nem composto. Vai ser oculto, indeterminado ou inexistente. O verbo viver, ele não é impessoal. Ele não está listado nos verbos impessoais. Então, só vai ser oculto ou indeterminado. Vive-se é um verbo intransitivo, correto? Vive-se como? Bem, é o modo. E onde também? Na África, ou seja, adjunto adverbial de lugar. Se eu não tenho objetos na minha oração, quer dizer que o verbo ele não pode ser transitivo, então ele vai ser intransitivo. Então, o verbo intransitivo com a partícula ser, o sujeito só pode ser indeterminado. Tranquilo? Próxima frase. Há praias lindas no Rio de Janeiro. O verbo aí é o verbo a, que vem do verbo haver, para quem não sabia. Então vamos lá, achei o verbo. Qual é agora o meu sujeito? Quem é que há? Quem é que pratica a ação de haver? Não está escrito e também eu não consigo colocar ele como oculto. Eu não posso dizer ele há praias. Então eu percebo aí que o verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Se o verbo haver é impessoal, o tipo de sujeito jamais poderá ser oculto ou indeterminado. Estamos diante de um sujeito
inexistente, ou seja, oração sem sujeito. Aí você me pergunta, Léo, mas qual é a função sintática de Praias Lindas, então, já que não é sujeito? Simples, objeto direto, porque você pergunta a o que, né? O que há? Objeto direto, Praias Lindas. Agora vamos para uma questão de prova da AOCP 2016. Assinale a alternativa correta. Gestores indicaram marcadores de estresse em várias outras atividades. Há um sujeito simples. Vamos ver. O verbo na oração é indicaram. Quem é que indicaram? Quem pratica a ação de indicar? Gestores. Então, gestores está escrito. Só pode ser simples ou composto. Quantos núcleos eu tenho? Somente um. Então, o sujeito realmente é simples. Nossa resposta já é letra A, mas vamos analisar as outras. Letra B. O primeiro grupo não teve tempo de espera. O sujeito é inexistente. Para ser inexistente, eu preciso ter o verbo impessoal. Então, o verbo aí é teve. Ter não é verbo impessoal. Não está na nossa lista do passo a passo. Então, o verbo jamais poderá ser impessoal, ou seja, o sujeito não é inexistente. E se você quiser saber qual é a classificação, você vai ver que o sujeito está escrito, ou seja, o primeiro grupo. Então, sujeito simples. Alternativa C. Você anda estressado? Não há um sujeito. Vamos ver se não há mesmo. Você anda estressado é uma pergunta. O verbo é andar. Andar também não é um verbo impessoal, ou seja, a resposta já está errada. Então, quem é que pratica a ação de andar? Está escrito aí, é você. Então, você, sujeito simples. Letra D. O nível de estresse registrado foi de 13 pontos. Há um sujeito oculto? Vamos ver. O verbo aí é o verbo foi. E eu vou perguntar, quem é que foi? O nível de estresse registrado foi. Então, o sujeito está escrito. Então, ele jamais poderá ser sujeito oculto. Se a gente aprendeu que se tiver escrito, só pode ser simples ou composto, então qual é a nossa resposta da letra D? Seria sujeito simples. O nível de estresse tem apenas um núcleo. E letra E. A cada dia estamos mais conectados à internet. O sujeito é indeterminado? Vamos ver primeiro o verbo. Estamos. Só de ver o verbo estamos, eu já consigo imaginar que o sujeito seria o nós. Só que não está escrito aí. Está oculto. O pronome nós, como oculto, o tipo de sujeito é oculto. Não pode ser indeterminado. Então também consegui aí eliminar todas as alternativas e o gabarito realmente é letra A. Bom, então você viu como é que fica mais simples usando o passo a passo? Então, como de costume, a gente já viu como funciona. Então, de novo, eu vou deixar aí para você mais algumas frases para você me dizer o tipo de sujeito, para você mostrar que realmente você aprendeu a usar esse passo a passo, tá bom? A resposta estará na descrição do vídeo. Então é isso, espero que você tenha aprendido e não se esqueça de fazer exercícios. Eu sempre falo, estudar português sem fazer exercício é perda de tempo, tá bom? Então você tem que praticar bastante, que você com certeza vai tirar uma boa nota no seu concurso, tranquilo? Então a aula de hoje foi essa, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, deixe sua curtida, deixe o seu comentário e compartilhe também nas redes sociais. Tranquilo? Eu, de costume, não gosto de fazer a propaganda do vídeo antes de você assistir a aula. Porque se você veio aqui é porque você está precisando estudar. E se tem duas coisas que o concurseiro não tem, é tempo e dinheiro. Então não deixe de seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram para mais videoaulas como essa, beleza? Então eu fico por aqui e até a próxima.